se a Prue não tivesse morrido, vocês já pararam para imaginar como seria a história de Charmed com a Prue viva? Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Charmed, mas dessa vez em um formato diferente, onde vou trazer aqui uma história alternativa de como a Prue poderia ter ficado viva e nós vemos as 4 irmãs juntas, porque sim, eu não vou matar a Phoebe. Então eu vou relembrar um pouquinho sobre o 22º episódio da 3ª temporada, pra gente entender melhor como que a Prue poderia ter ficado viva. Mas se você não quiser relembrar o último episódio da 3ª temporada, eu vou deixar aqui a minutagem para você pular exatamente para a parte que eu explico como que a Prue poderia ter ficado viva. Então nós vemos aí o Sax, que é um demônio que está atrás desse doutor, em que elas estão protegendo ele. Então nós vemos a Prue e a Piper sendo atacadas pelo Sax. Então a Phoebe lê o feitiço que pode destruir ele, mas ela só fere porque ela precisa do poder das 3 para realmente destruir este demônio. Então elas são curadas pelo Leon, mas elas não destruíram o Sax. Então elas saem ali nas redondezas para tentar destruí-lo. Então a Piper vai lá e explode ele, só que elas são filmadas. Então a Prue e a Piper são expostas, porque elas acabaram sendo filmadas e pararam nos jornais. A Phoebe não sabe do que está acontecendo, que elas até não sabem que foram expostas, e ela resolve ir para o submundo atrás do Cole, já que ele foi ali encantado para virar mal novamente, e ela quer trazer a bondade dele de volta para eles poderem ficar juntos. Então ela vai, as irmãs falam para ela ir quando elas estão lidando aí com essas questões, né, do Sax e desse doutor que elas têm que proteger e tal. Então, obviamente, como elas são expostas, elas vão parar em tudo que é lugar. Vai polícia, vai jornal, vai imprensa, vai tudo lá para a porta da casa delas. E uma bruxa tenta entrar, a Prue, irritada, usa o poder dela expulsando esta bruxa. E vai atrás da Phoebe exatamente no submundo para tentar falar com o Cole, para conseguirem negociar com os demônios para o Tempus e mudar o tempo, voltar no tempo, exatamente quando elas não foram expostas. Até porque isso não é bom para os demônios, como a gente já viu em um episódio em que eles matam ali uma amiga da faculdade da Phoebe, exatamente porque ela ia expor os demônios. Eles não querem isso. Então, espertamente, o chefe falou, concordo, vamos lá. Mas a Phoebe vai ter que ficar aqui, ela não vai poder ir embora. Até porque a Piper acabou sendo morta pelaquela bruxa. Ela pega uma espingarda, porque ela ficou revoltada que ela foi expulsa ali das casas de Israel, atira na Piper, e mesmo a Prue fazendo de tudo, não tinha como o Leo curar, porque ele estava no submundo. Ela leva para o hospital, mas mesmo assim não adianta, e a Piper acaba morrendo. Então eles fazem todo o acordo e volta-se no tempo. Mas como o Leo tá no submundo, para tentar ajudar ali a Phoebe para sair ali viva, ele não tem como curar elas e volta no tempo exatamente quando elas estão indo para casa, exatamente com o Sax atrás delas e o doutor. Então, o doutor e a Prue morre, ele só consegue curar ali, no caso, a Piper. A gente só descobre isso lá na 4ª temporada e a gente vê também a Piper utilizando o feitiço para trazer uma irmã perdida, porque ela tá tentando trazer a todo custo a Prue de volta. Ela faz vários feitiços porque ela não aceita a morte da Prue. Então a gente vê ela usando esse feitiço e a Paige, no caso, aparecendo. Então o que eu mudaria exatamente para a Prue continuar viva? Primeiro a gente vai ter a Phoebe indo para o submundo, mas ela não iria desarmada. Ela usaria algumas poções. A gente vê que ela sabe fazer poções, então ela levaria algumas poções para se proteger. E ela ia lá para o submundo. Mas o Leon não ia ficar para ajudar a Phoebe. Ele ia voltar, até porque ele se lembraria que o Sax quase matou tanto a Piper quanto a Prue. Então ele voltaria para estar lá para curar elas. Só que enquanto a Phoebe tá lá com o Cole, ela obviamente não morre, mas ela acaba se perdendo no submundo e fica ali perdida porque eles acabam se separando, a Phoebe e o Cole. Então, ela tem que se virar com as poções, com tudo que ela tá se escondendo dos demônios, até ela conseguir ser encontrada. Enquanto isso, a gente vai ver a Prue e a Piper lá super nervosas, porque a Phoebe ficou lá presa e elas não têm o poder das 3 exatamente por causa disso. Então, a gente vai ver, no caso, agora a Piper utilizando aquele mesmo feitiço lá do primeiro episódio da 4ª temporada da Irmã Perdida, onde ela vai, no caso, trazer a Paige e não a Phoebe, já que a Phoebe tá no submundo e elas não têm poder suficiente para isso. Então elas vão descobrir toda a história da Paige. Elas vão descobrir, né, que a Pat teve uma filha com um Sam, uma bruxa meio anjo, e ela teve que deixar aí exatamente por causa de tudo. Então nós teríamos as 4 irmãs juntas. Obviamente que ela ia usar ali o poder das 3, iam pro submundo e encontrar a Phoebe, ia tudo se resolver.
Mas eu fico imaginando qual poder a Paige poderia ser. Porque ela herda o poder que era da Prue, que é a telecinese. A gente vê que a Prue mexia os objetos, obviamente que é de uma forma diferente, porque ela é meio humana e meio anjo. Então a gente vê ela utilizando o poder que era da Prue. Mas o poder da Melinda, que os poderes delas vêm da Melinda Warrior, já estão ali. No caso, a Phoebe tem a premonição, a Piper tem ali o poder de parar o tempo, e no caso, a Prue, a telecinese. Então, a Paige teria que ter outro poder. Mas nós temos que entender que a Phoebe, ela ganha um poder adicional que não vem da Melinda, que seria, no caso, a levitação. O poder que a Piper ganha de explosão tem a ver com a expansão do poder dela, já que ela consegue controlar as moléculas. Então, ela desacelera as moléculas, por isso que ela congela as pessoas, e ela acelera as moléculas exatamente para explodir as pessoas. Enquanto, no caso, ali, né, a gente também tem a projeção astral da Prue, que também tem a ver com o seu poder de telecinese. Então, qual poder a Paige poderia ter? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Que poder que ela poderia ter sem ser o poder dela de anjo, que é de cura e orbitar. Outro poder dela de bruxa mesmo. Não sei que poder ela poderia ter, mas a gente teria que dar aí um poder para ela, porque ela não vai ficar totalmente sem poder, já que cada uma tem o seu poder. Mas eu não consigo imaginar que poder ela poderia ter. Mas acho que sim, ela poderia ter um poder bastante legal aqui inserido. E a gente vê as 4 irmãs. Obviamente que isso mudaria a dinâmica da série como um todo. Algumas coisas não teriam um tom tão pesado como, no caso, a Phoebe virando má. Né? No caso, ela quer ficar ali com o Cole, então ela aceita ali a coroação do Cole como chefe, ela vai lá pro submundo com ele, só que no final a gente vai vendo que ela vai, no caso, não conseguindo ser má, ela não vai concordando com algumas coisas e no caso volta a ser boa no final das contas. Mas tem todo ali uma dinâmica que acontece, porque elas já perderam a Prue, no caso, a Piper, né, porque a Paige nem conheceu a Prue, então ela não quer perder outra irmã ao mesmo tempo que elas não têm o poder das 3 e elas têm que lidar com tudo isso. Então esta dinâmica aqui seria diferente, porque no caso a Prue estaria viva, então elas não teriam perdido o poder das 3, porque teria as 3 irmãs, no caso Prue, Piper e Paige, mas obviamente que a Phoebe voltaria pro lado delas, mas não seria tão impactante como foi aí, porque no caso elas também não só estavam perdendo as irmãs, não só a Piper estava bastante abalada, mas como também afetou o poder das 3, e aqui nessa versão não, sem falar que elas mudaria a dinâmica, porque uma delas poderia ter uma folguinha ali, elas combinassem aí o dia que cada uma podia fazer alguma coisa, para cada uma ter uma folguinha, cada uma ter um descanso, e aí conseguir ter uma vida melhor, né, conseguir trabalhar mais calmamente, ter uma vida amorosa. Então elas poderiam fazer isso porque elas são 4 e o poder é das 3. Então a gente teria uma dinâmica diferente, ao mesmo tempo que a gente teria também as 4 irmãs juntas. Eu gostaria muito de ver a Prue junto com a Paige conhecendo a irmã e vendo essa dinâmica. Acho que seria bastante interessante. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que a Shannon Doherty e a Alyssa Milano não se davam bem, e por isso eles resolveram tirar a Shannon Doherty da série, porque elas viviam brigando nos bastidores, eles nem sabiam qual tirar, exatamente por isso que foi esse final, em que qualquer um ali poderia morrer. No caso, a Phoebe poderia morrer no submundo, já que ela estava lá com o Cole, com o Leo. Mesmo o Leo estando lá, ela poderia morrer, e assim como a Shannon Doherty podia morrer, até porque ele fala que ela quase morreu. Então, na dinâmica que eles deixaram no final da 3ª temporada, qualquer uma das duas realmente poderia morrer. Então, eles optaram por continuar com a Alyssa Milano, com a Phoebe, e tirar a Shannon Doherty, a Prue. E nós aí tivemos a morte da Prue, que sempre me dói muito, até porque ela é a minha segunda encantada favorita. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam para mudar e deixar a Prue viva, o que isso afetaria a história. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Charmed. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like, que é muito importante para eu saber que vocês querem mais vídeos assim, mudando, fazendo finais alternativos, alterando alguma parte da história de alguma série, de algum anime, de algum filme, pra gente ter uma história diferente. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, porque eu estou pensando em trazer vídeos assim nesta pegada, alterando aí algumas séries. E também se inscreva no canal Refúgio Sobrenatural, porque eu sempre faço conteúdo sobre Charmed e vou fazer conteúdo sobre a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª temporada, já que já tem conteúdo da 1ª até a 4ª temporada aqui no canal. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!